Olá, o caso chocante vai contar o caso do atentado que ocorreu no dia 21 de maio de 2016 em Belo Horizonte contra a apresentadora Ana Hickman, causado por um fã maluco que era obcecado por ela, Rodrigo de Pádua, mais conhecido como o fã que tentou cometer o assassinato contra a Ana Hickman, aqui no caso chocante. Mas antes de começar esse caso, quero que vocês entrem no canal Crimes para Dormir, da Gabriela Gamaduro. E agora, vamos pro caso. Rodrigo Augusto de Pádua era o filho mais novo de Vânia e Hélio, e segundo os familiares, Rodrigo não tinha antecedentes criminais e nem teve a infância perturbada, assim como os outros que tiveram mente diabólica. Ele era apenas um garoto normal, mas às vezes ele conversava pouco. E, segundo os familiares e amigos e conhecidos, Rodrigo não era um cara violento, mas eles não suspeitavam que ele escondia o que dentro de si. Rodrigo jogava peladas e o seu time favorito era Flamengo, e sempre gostava de conversar sobre mulheres e as belezas delas. Rodrigo não tinha nem amigos e nem namoradas, e ele não tinha esposa e nem filhos. Rodrigo sempre escondia coisas muito obscuras sobre sua vida, e nenhuma da sua família suspeitaram algo suspeito em Rodrigo. Rodrigo visitava as redes sociais e Instagram, e logo ele ficava obcecado por uma apresentadora famosa, Ana Hickman, uma modelo apresentadora do programa de TV da Rede Record, no qual ela apresentava o programa Hoje em Dia. O Rodrigo era muito obcecado pela apresentadora Ana Hickman e sempre visitava o Instagram, mandando mensagem para ela, elogiando e parabenizando pela sua beleza e seu trabalho. Rodrigo, além de ser obcecado pela Ana Hickman, ele também tinha um monte de fotos dela, sempre mandando recados, chamando Ana Hickman de minha princesa. Era postagem, muitas postagens que ele mandava no Instagram de Ana Hickman. Até o Twitter ele até escrevia, chamando ela de minha princesa. Porém, para Ana Hickman, parecia tudo normal. Apesar de ela ter 17 bilhões de seguidores, ela achava normal um dos fãs mandarem um recado para ela, dizendo uma declaração de amor ou elogiando o trabalho dela. Já o caso de Rodrigo é diferente. Não era só para Ana Hickman que ele declarava amor por ela, como também o filho de Ana Hickman. Toda vez que Ana Hickman postava foto junto com o seu filho no Instagram, Rodrigo sempre chamava o filho de Ana Hickman de anjo. Rodrigo, ele estava prestando vestibular para medicina, querendo se tornar médico. Os pais de Rodrigo nunca suspeitaram que o Rodrigo era fanático pela apresentadora Ana Hickman. Tanto que o Rodrigo escrevia aquelas mensagens no caderno escrito Bom dia, princesa, referindo a Ana Hickman. E no caderno do Rodrigo estava escrito assim: Minha linda princesa, eu te amo, Rodrigo Augusto. E já embaixo do caderno escrito: Minha linda princesa, a mulher mais linda do mundo.
Apesar do seu fanatismo pela apresentadora Ana Hickman, Rodrigo escrevia muitas mensagens, além de mensagens românticas, também mensagens eróticas, fazendo Ana Hickman bloquear seu Instagram. E isso o fez despertar sua fúria. Após ser bloqueado pela Ana Hickman, Rodrigo acabou se tornando um stalker e planeja uma vingança contra ela. Primeiro, ele resolve seguir os passos da apresentadora. Os pais de Rodrigo não desconfiaram do comportamento do rapaz. Quando ele ficou sabendo do evento que a Ana Hickman ia comparecer em Belo Horizonte, a mesma cidade onde o seu irmão morava, e aí ele planejou um plano. Ele conta para sua mãe que estava planejando viajar para Belo Horizonte para poder conhecer a cidade. Sua mãe concorda e resolve pagar a viagem. E o Rodrigo viaja para Belo Horizonte. E no dia 21 de maio, Ana Hickman viaja para o Belo Horizonte acompanhado do seu cunhado e também da esposa do seu cunhado, Gustavo Correia e Giovanna Correia. Ana, Gustavo e Giovanna foram se hospedar no hotel em César Busney, se preparando para ir a uma palestra de modelo que ia ocorrer em Belo Horizonte. Rodrigo, então, começa seu ato de terrorismo. Quando a Ana Hickman chegou ao hotel junto com seu cunhado e a sua cunhada, Rodrigo então resolve ir diretamente ao andar de Ana Hickman e ele aborda o cunhado de Ana Hickman, o Gustavo Correia. Rodrigo aponta a arma para o Gustavo e obriga o Gustavo a levar o Rodrigo até o quarto de Ana Hickman, onde estava ela e a Giovanna. Ana Hickman, Gustavo e Giovanna ficam em pânico com a ameaça de Rodrigo de Pádua e ele apontando uma arma para a cara de Ana Hickman, acusando ela por ela destruir o coração dele e por ter arruinado a vida dele. E Ana Hickman, sem entender nada o que ela fez para ele. Os três são ameaçados de morte pelo Rodrigo e eles são sentados de costa e Rodrigo planejando uma execução. E quando o Rodrigo estava ameaçando os três dentro do quarto, o cabeleireiro de Ana Hickman, ele ouve tudo. Júlio Figueiredo, cabeleireiro e amigo de Ana Hickman, escuta a conversa do Rodrigo ameaçando Ana Hickman, Gustavo e Giovanna. E logo, ele tenta tocar a campainha, mas Rodrigo recusa atender e ele ameaça Ana Hickman de morte. O cabeleireiro Júlio, ele pega o seu celular e grava a conversa do Rodrigo. E muitas pessoas começaram a perguntar por que ele não chamou a polícia. Júlio estava gravando a conversa, a ameaça do Rodrigo com a apresentadora Ana Hickman através do celular. Depois de horas gravando, ele foi chamar a polícia. Ana Hickman chorando, implorando pela vida. Giovanna e o Gustavo também. Eles ficam de costa, de joelho, como se fosse uma execução. Rodrigo aponta uma arma para a cabeça de Ana Hickman, falando que ela vai morrer e falando que não vai matar ela, mas ameaçando ela de morte. Quando Ana Hickman chora, com a arma apontada pela cabeça, ela acaba desmaiando e o Rodrigo então resolve atirar na cabeça de Ana Hickman e acaba atingindo a Giovanna. Quando Ana Hickman desmaia, Giovanna é atingida pela bala disparada pelo Rodrigo de Pádua. E a bala
acaba atingindo seu braço, o abdômen e o intestino delgado, ferindo a esposa de Gustavo Correia. Após Rodrigo ferir a Giovanna, Gustavo, ele enfrenta o Rodrigo e luta corpo a corpo. Gustavo manda Giovanna fugir de quarto junto com Ana Hickman e as duas fogem, enquanto Gustavo enfrenta o Rodrigo. Giovanna e Ana foram salvos pelo Júlio Figueiredo, e Júlio Figueiredo pede para o segurança chamar a polícia, enquanto Gustavo e o Rodrigo lutam corpo a corpo. Rodrigo, recusando largar a arma, tenta matar o Gustavo Correia para depois ir matar a Ana Hickman. Gustavo tentava de tudo para tirar a arma das mãos de Rodrigo, mas Rodrigo segurava a arma com muita força e não soltava. Então Gustavo apontou a arma para o pescoço de Rodrigo e acaba tirando a vida de vez do Rodrigo. Rodrigo morre atingindo com 2 balas no pescoço e 1 no braço. Gustavo fica em choque e logo ele vai à recepção, entregando a arma para o segurança e manda chamar a polícia. O segurança recusa segurar a arma e o Gustavo joga a arma no lixo. Depois que o Gustavo jogou a arma no lixo, o segurança pega a arma usando o saco plástico para não pegar as impressões digitais. A polícia chega no hotel César Busney e vê o corpo de Rodrigo. Giovanna é levada para o hospital. Após a polícia chegar, ver o corpo de Rodrigo, eles vão até o quarto do rapaz e lá encontram os materiais de Rodrigo e vê um caderno. Nesse caderno estava escrito os planos para matar Ana Hickman. E ele estava planejando matar Ana Hickman e a família dela e depois se matar. Após esse atentado, Giovanna é levado para o hospital. Já o Gustavo, cunhado de Ana Hickman, foi acusado injustamente pelo assassinato de Rodrigo Augusto de Pádua, um fã assassino que tentou assassinar Ana Hickman e sua família. A prisão de Gustavo gerou muita revolta para o povo brasileiro. Elison Augusto de Pádua, irmão de Rodrigo Augusto de Pádua, ficou sabendo através de sua namorada que o seu irmão foi morto depois de tentar assassinar Ana Hickman. Quando ele foi ao hotel e reconheceu o corpo, ele ficou em choque e ficou nervoso. E logo, os repórteres tentaram entrevistar o Elison e o Elison falou que não sabia que o Rodrigo seria capaz de fazer isso, e ele ficou em choque depois da morte do seu irmão. E ele falou que não sabia que o seu irmão Rodrigo era fã de Ana Hickman e que ele teve coragem de tentar matar ela. Vânia ficou em choque ao saber que seu filho Rodrigo foi morto depois do atentado contra Ana Hickman. Ela até acusa o Gustavo e Ana Hickman por serem responsáveis por ter acabado com a vida de Rodrigo. Rodrigo Augusto de Pádua foi enterrado no cemitério em Juiz de Fora. A mãe de Rodrigo acusa Gustavo Correia pela morte do seu filho. Giovanna foi levada ao hospital, mas ela ficou fora de perigo e recebeu alta. Mas o Gustavo Correia, infelizmente, ele acabou sendo acusado injustamente pela morte do Rodrigo de Pádua. Ele tentou afirmar que foi em legítima defesa, mas a Justiça de Belo Horizonte não quis saber. A prisão de Gustavo gerou muita revolta e vários povos brasileiros fizeram manifestação pela libertação do Gustavo. E no ano de 2019,
Gustavo foi absolvido da justiça, declarado inocente. A apresentadora Ana Hickman, depois desse ocorrido, teve que se afastar da mídia para dar um pouquinho de tempo. Depois disso, ela recebeu uma ameaça de um fã lá de Portugal e ela teve que bloquear. E isso não foi a primeira vez que aconteceu com uma celebridade. Também já aconteceu com outras que também tiveram finais trágicos, tirado com fãs. Como no caso do John Lennon, que teve uma vida tirada por Mark David Chapman, e também pela Teresa Saldana, que teve sua vida quase tirada por um fã maluco obsessivo. E Rebecca Chauffeur, uma atriz americana que teve uma vida tirada pelo seu fã Robert John Barton, que teve sua paixão obsessiva por ela, assim como o Rodrigo também teve sua paixão obsessiva pela Ana Hickman. Mas esse caso da Rebecca Chauffeur, eu vou comentar isso no meu próximo canal, caso chocante. Esse foi o caso da apresentadora Ana Hickman. O que você achou do caso? Comente, compartilhe com seus amigos e assine o canal. E fala qual o próximo caso que vocês gostariam que eu comente. Até o próximo caso chocante.